Exército. Os Estados Unidos teriam enviado cerca de 50 mil toneladas de armas para Israel desde o início da guerra em Gaza. Mais de 50 mil toneladas de armamentos foram dados pelos Estados Unidos a Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza, em outubro de 2023. Disse o Ministério da Defesa na segunda-feira, 26 de 8 de 2024. Isso inclui veículos blindados, munições de artilharia, equipamentos de proteção pessoal e equipamentos médicos. Os Estados Unidos continuaram a apoiar Israel, apesar do Ministério da Saúde de Gaza relatar que mais de 40 mil pessoas na região foram mortas desde o início do conflito em outubro. De acordo com o The Times of Israel, as entregas são cruciais para sustentar as capacidades operacionais do exército israelense. Durante a guerra em andamento, os Estados Unidos promulgaram uma legislação que fornece dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar a Israel. E neste mês, os Estados Unidos aprovaram outros 20 bilhões em venda de armas para Israel. Em geral, Israel tem sido o maior beneficiário da ajuda externa dos Estados Unidos desde que foi fundado e recebeu cerca de 310 bilhões em assistência econômica e militar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desistiu da corrida presidencial de 2024. No entanto, a sua vice-presidente, Kamala Harris, assumiu seu lugar e está concorrendo ao cargo na Casa Branca. A campanha de Harris expressou que Israel continuará sendo apoiado caso ela tome posse. Apesar dos apelos de países estrangeiros, eleitores dos Estados Unidos e grupos de direitos humanos, o governo Biden fez pouco para regulamentar Israel enquanto os palestinos passam por uma crise humanitária catastrófica. Os Estados Unidos retiveram remessas de bombas pesadas na primavera em resposta ao ataque israelense a Rafah. No entanto, parte desta remessa foi liberada desde então. Os Estados Unidos também não foram abertos sobre todas as armas que forneceram a Israel. Washington supostamente aprovou e entregou mais de 100 vendas de armas para Israel desde 7 de outubro, de acordo com um levantamento feito ainda em março. Mas essas vendas passaram despercebidas, pois a aprovação do Congresso não era necessária, porque cada transação caiu abaixo de um certo valor de custo. Pragmatismo diplomático e poder de barganha. Como o Brasil equilibra as relações com China e Estados Unidos? Pergunta. O Brasil já demonstrou interesse e elaborou propostas para considerar a entrada na iniciativa Centrão em Rota. Entretanto, ao mesmo tempo, o país não quer se indispor com os Estados Unidos, segundo o principal destino de novas exportações. Especialistas avaliaram como o Brasil deve proceder diplomaticamente para manter o equilíbrio nas relações tanto com a China quanto com os Estados Unidos. Além disso, o que a entrada na iniciativa Cinturão em Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda, pode significar para o Brasil? Pergunta. Quais condições precisa estabelecer para que a adesão ao plano chinês seja importante para o desenvolvimento do país sul-americano? Pergunta. Rafael Pons Reis, doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor do Centro Universitário Internacional UNITER, afirma que para conseguir tal equilíbrio, o Brasil precisa lançar mão de uma postura pragmática. Ressalta que o país tem elementos que preparam os diplomatas brasileiros para essa postura assertiva. Aderir à nova rota da seda pode fortalecer ainda mais as relações com a China e também com o BRICS, no qual, segundo um analista, o Brasil vem perdendo um pouco de força, uma vez que a entrada de novos membros enfraqueceu um pouco a posição negociadora do Brasil. Para equilibrar as ações em relação aos Estados Unidos, Pons Reis avalia que o governo brasileiro, sobretudo na figura do presidente Lula, precisa evitar discursos improvisados que tomem posições ideológicas que atinjam os norte-americanos. Não cabe isso para o Brasil. O Brasil precisa deixar de lado o envolvimento em questões que não lhe dizem competência. Citando ponderações do presidente brasileiro em situações como os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Se o Brasil, aqui especificamente falando do Lula, conseguir deixar um pouco essas práticas discursivas anti-americanistas, vai conseguir não apenas se sair bem, vai construir uma posição melhor diante do BRICS, sem com isso enfraquecer a sua posição negociadora com os Estados Unidos, acrescentou. Entretanto, para não ficar refém de nenhum dos dois países, o analista explica que o Brasil precisa saber barganhar e construir um conjunto de parcerias. A iniciativa chinesa Nova Rota da Seda completou 10 anos em 2023 e já engloba 150 países. Sobre a estratégia necessária entender, segundo Bruno Hindley, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, que se trata de uma marca da política externa da China que busca se consolidar como uma grande potência. A China potencializa, dessa forma, investimentos em setores que são vetores de projeção de política externa e econômica
Eles, a China, entram com investimento externo direto na construção civil, que está no limbo entre serviços, indústria, assistências financeiras, como empréstimos, doações, acordos cambiais, explica Hindley. Para o analista, a visão de mundo chinesa dificulta análises dotadas de certa perspectiva ocidental, como pensar quais seriam prejuízos e benefícios ao aderir à iniciativa, pergunta. A nova Rota da Seda é um guarda-chuva muito pouco vinculativo, o que faz com que as relações bilaterais da China sejam reforçadas muito mais do que um novo plano Marshall. Um novo Bretton Woods é um guarda-chuva, e o Brasil economicamente já tem sido puxado, como boa parte do sul global já tem sido puxada para esse campo de gravitação em torno da China, analisa. Nesse sentido, como o Brasil é abrangido por esse guarda-chuva chinês, mesmo sem aderir à nova Rota da Seda, o país já tem visto o setor de energia, por exemplo, sendo comprado por companhias estatais chinesas, ressalta o professor. A entrada do Brasil na iniciativa, portanto, é vista pelo analista como algo que deve acontecer naturalmente, haja vista a proximidade entre os dois países. Desde 1993, o Brasil tem status de parceiro estratégico da China. O laço foi estreitado, principalmente após a criação da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. A gravitação econômica que já existe faz com que a adesão à nova Rota da Seda seja meio inevitável, mas ela não é iminente. Ela não precisa acontecer agora, nos próximos meses, no próximo ano, mas é meio que natural, dada a proximidade econômica que o Brasil está tendo com a China, destaca o especialista. Para Pons Reis, a entrada do Brasil na iniciativa Cinturão em Rota pode sim ser vista de maneira benéfica, desde que os termos de negociação sejam favoráveis aos brasileiros. Participar da nova Rota da Seda exige esforços diplomáticos muito contundentes no sentido de negociar os tratados que vão ser colocados à mesa. O Brasil precisa de incentivos para ingressar. Ou seja, a presença em projetos de desenvolvimento global tende a aproximar o Brasil de uma maior participação nas cadeias globais de valor e de infraestrutura do comércio internacional, segundo argumento o professor. No caso do Brasil, os investimentos chineses em linhas gerais poderiam chegar para o setor de infraestrutura e transitar em setores como a construção de postos de estradas para melhorar o escoamento das commodities agrícolas que os chineses estão de olho, explica Pons Reis. Esse investimento em infraestrutura logística tem como objetivo também baratear o custo desses processos específicos realmente relacionados ao agronegócio, e não apenas isso. A China está de olho no Brasil por conta daquela famosa batalha de 5G que vem se arrastando pelo menos há mais de 5 anos, acrescenta. Em relação a este último, o Brasil poderia se beneficiar de uma benesse que a China estaria disposta a conceder no setor de tecnologia, o que seria importante para o país sul-americano. Tais investimentos, reforça o analista, poderiam fazer com que o Brasil aumentasse o valor agregado de suas commodities agrícolas, mas não só isso. Seria interessante se o país aumentasse o valor do produto agregado mediante investimentos que sejam sustentáveis. Nós precisamos deixar a nossa economia mais complexa em investimentos em infraestrutura e tecnologia, sobretudo na área agora relacionada a energias renováveis. Talvez seja uma das formas de o Brasil tentar equilibrar mais a balança comercial, sobretudo com a China à testa. De modo hipotético para os analistas, dado o cenário atual, é possível apontar setores que por horas se beneficiariam do acordo com a China, é o país que mais investe em energia renovável do mundo. O grande pulo do gato da China para entrar no Brasil é a via econômica verde, energia sustentável, diz Hindley. Setores que eventualmente perderiam espaço, segundo o professor, poderiam ser o da construção civil. Se nos anos 2000 as companhias se tornaram grandes campeãs nacionais com mercados na América do Sul e na África, após a Operação Lava Jato teve a destruição dessa indústria pujante nacional. Esse é um dos setores que tem mais a perder, não só por causa da Lava Jato, mas porque agora muitos mercados cativos dessas indústrias brasileiras caíram na mão de empresas e contratos chineses, explica. Além disso, poderia também abrir a entrada para o setor de tecnologia da informação e serviços no país, ressalta. Empresas gigantes como a Huawei estão querendo entrar aqui e controlar todo o 5G completa, enfatizando a força tecnológica chinesa que quer chegar ao Brasil, deixando para trás a imagem que se popularizou de produtos made in China como sinônimo de pequenos objetos manufaturados. Rússia, serviços secretos estrangeiros preparam ataques terroristas à infraestrutura marítima russa. Serviços secretos estrangeiros estão organizando ataques terroristas no território russo contra a infraestrutura marítima de importância estratégica, disse o assessor presidencial russo e presidente do Colégio Militar Marítimo da Rússia, Nikolai Patrushev. Os Estados Unidos e seus aliados tentam impedir o acesso da Rússia aos recursos dos oceanos e limitar a capacidade de usar importantes conexões de transporte marítimo, segundo o assessor.
Patrushev avisou que os países ocidentais aumentem sua presença nas áreas marítimas diretamente contíguas ao território da Rússia. Os serviços de inteligência estrangeiros estão organizando atos terroristas no território do nosso país contra infraestruturas marítimas estrategicamente importantes, disse ele. A política dos países ocidentais também tem como objetivo restringir as atividades econômicas marítimas da Rússia, acrescentou o assessor presidencial. De acordo com ele, o Ocidente está realizando uma campanha para desacreditar as atividades marítimas da Rússia, usando a agenda ambiental como forma de pressionar e promover seus interesses. A detenção ou a apreensão de embarcações russas, a imposição de sanções secundárias a empresas que realizam transporte para o nosso país, a interrupção no fornecimento de equipamentos para navios e a suspensão de construção de embarcações russas em estaleiros estrangeiros, tudo isso constitui ameaça significativa à segurança da Rússia, destacou o Patrushev. Exército ucraniano se prepara para usar armas ocidentais com munições químicas, alerta o Ministério da Defesa da Rússia. Os militares ucranianos estão sendo treinados para usar munições químicas em sistemas de artilharia de fabricação ocidental, disse o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia. Cerca de 500 toneladas de trietanolamina, que pode ser usada para a produção de gás mostarda nitrogenada, foram fornecidos à Ucrânia, afirmou Kirillov. Segundo somente em julho de 2024, a empresa ucraniana Reagente importou mais de 160 toneladas dessas substâncias. Kirillov relatou que Kiev pode estar preparando uma provocação com produtos químicos tóxicos na zona de operação militar especial, porque há informações sobre a entrega de munições químicas às unidades do 3º Batalhão Aeromóvel das Forças Armadas da Ucrânia. Os materiais sobre violações comprovados pela Ucrânia na Convenção da Organização para a Proibição de Armas Químicas foram enviados ao secretário técnico da organização. Gostaria de chamar a atenção para o fato de a Federação da Rússia ter enviado ao secretário técnico materiais sobre casos comprovados de violação na Convenção pela Ucrânia. Ao mesmo tempo, não houve nenhuma reação clara da organização até o momento, disse o tenente-general. Ao mesmo tempo, segundo o militar, os Estados Unidos transportaram amostras biológicas, sangue, urina, órgãos, fluidos, etc., da Ucrânia, através da Moldávia, mais de 2.000 vezes entre agosto de 2022 e maio de 2024. A exportação de materiais biológicos da Ucrânia para o Ocidente, no interesse dos Estados Unidos, é garantida por empresas de logística controladas pela presidente da Moldávia, Maia Sandu, e por instituições médicas desse país, de acordo com ele. Acordo militar AUKUS transforma a Austrália em Estado americano, alimentando tensões por Ariel Araújo. A AUKUS está novamente em evidência. O Pacto de Segurança Anti-Chinês entre a Austrália, Inglaterra e Estados Unidos tem sido controverso desde o início. Junto com o Quad, certamente aumentou as tensões na região da Ásia-Pacífico. Um dos seus objetivos é ajudar a Austrália a adquirir submarinos movidos a energia nuclear. Paul Keating, ex-primeiro-ministro australiano, já havia usado linguagem forte no ano passado para descrever o AUKUS como o pior acordo de toda a história, acrescentando que ele transforma a Austrália no 51º estado dos Estados Unidos. Na semana passada ele usou novamente a mesma expressão, acrescentando que isso tornaria seu país um alvo ao alinhá-lo com a agressão americana à China. Na semana passada, Ross Garnett, ex-embaixador australiano na China, que também foi o principal conselheiro econômico do ex-primeiro-ministro Bob Hawke, questionou se o AUKUS é mesmo consistente com a preservação da independência soberana australiana em futuras decisões sobre a guerra e paz. Ele alertou a Austrália contra a falha em diversificar suas opções em termos de parceria e política externa. Como escrevi antes, a Austrália tem sido historicamente chamada de capital do golpe do chamado mundo democrático. A influência americana sobre essa nação ao longo de décadas tem muito a ver com isso. A intervenção flagrante de Washington na política externa de Canberra é melhor exemplificada pelo infame golpe anglo-americano que demitiu o primeiro-ministro Gough Whitlam. Essas vozes australianas estão hoje denunciando o que percebem como o exemplo mais recente de tal interferência americana. A antiga primeiro-ministro da Nova Zelândia, Helen Clark, juntou-se recentemente ao coro ao dizer que todas essas declarações feitas sobre o AUKUS ser bom para nós são altamente questionáveis. O que há de bom em se juntar a um aumento de tensões em uma região? Pergunta. Onde está a ameaça militar na Nova Zelândia? Pergunta. Ela também não é uma voz solitária na Nova Zelândia. Don Brecht, ex-governador do Reserve Bank e presidente da subsidiária neozelandesa do Banco Industrial e Comércio da China, também está pedindo que seu país não abandone sua política externa independente. Como Arnaud Bertrand, um empresário francês e comentarista de economia, observou, muitas autoridades na região do Pacífico criticaram AUKUS. Enel Sopoaga, ex-PM de Tuvalu, descreveu isso de forma ainda mais direta, dizendo que o acordo mostrou um desrespeito
desdenhoso pelo regionalismo do Pacífico e que submarinos movidos a energia nuclear na área só inflamariam ainda mais as tensões locais e ameaçariam a estabilidade e a segurança da região. Tuvalu descreveu a União Filipina-Austrália. Tuvalu, um acordo recente entre a Austrália e Tuvalu, de seguinte forma: por um pequeno direito de imigração, Tuvalu estava sendo solicitado a entregar sua soberania à Austrália. Basicamente diz que antes de Tuvalu entrar em qualquer acordo de segurança, ela precisa obter a aprovação da Austrália primeiro. Isso é neocolonialismo no seu pior. Sopoaga acrescentou que em todos os meus anos de política, nunca vi nada tão descarado e desrespeitoso. Essas são todas as vozes experientes autoritárias vindas de diferentes posições dentro do aspecto político, quando involuntariamente a caracterização de quem sobre o acordo, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, conhecido como o Czar asiático dos Estados Unidos, disse em 2022 que o AUKUS tira a Austrália do muro e mantém presa pelos próximos 40 anos, o que significa que esse era o caminho para prender a Austrália sobre os Estados Unidos pelas próximas décadas. Na semana passada, uma matéria do The New York Times de David Sanger, que cobre a estratégia nuclear americana há mais de 30 anos, revelou que o atual presidente dos Estados Unidos, John Biden, aprovou em março um plano estratégico nuclear altamente confidencial para os Estados Unidos, que pela primeira vez reorienta a estratégia de dissuasão nuclear dos Estados Unidos para se concentrar na rápida expansão do arsenal nuclear da China. Sob a estratégia revisada chamada de orientação do emprego nuclear, Biden de fato chegou ao ponto de dar ordens para que as forças americanas se preparassem para possíveis confrontos nucleares coordenados com a Rússia, China e Coreia do Norte. Muito foi dito sobre o quanto as autoridades em Washington precisam exercer contenção sobre o estado sobrecarregado e da superpotência atlântica. Descrever a política de Biden como os Estados Unidos exagerando o seu poder seria, na verdade, um eufemismo. No entanto, parece muito mais um projeto para o armagedon nuclear. Na semana passada, escrevi sobre a Europa está a caminho de um novo incidente semelhante à crise dos mísseis cubanos com a implantação de capacidade de longo alcance para a Alemanha, o que obviamente torna o continente otanizado e nuclearizado um alvo para a Rússia, enquanto Washington gira em direção ao Pacífico. Seus aliados transatlânticos ficam com a difícil tarefa de se tornar uma espécie de representantes suicidas para a guerra de cerco dos Estados Unidos contra a Rússia. Quanto aos aliados do AUKUS de Washington, por sua vez, o prognóstico envolve prejudicar seu relacionamento econômico com a China e se enredar em uma nova guerra fria. Simultaneamente, Washington também está ocupado fornecendo combustível para Israel incendiar o Oriente Médio. Tenha em mente que todos esses desenvolvimentos estão ocorrendo, nem mesmo está claro que quem tem governado de fato os Estados Unidos nos últimos 2 anos, considerando tudo. É difícil negar que Washington é a única maior ameaça à paz e à estabilidade da humanidade hoje. A vice-presidente dos Estados Unidos promete uma política intransigente em relação à Coreia do Norte, rejeitando diálogos e aumentando tensões, um risco eminente para a segurança global. O tratamento dado por Estados Unidos às relações com a Coreia do Norte tem sido um fracasso terrível por mais de 7 décadas. A única exceção parcial é esse registro consistente de animosidade e tensão ocorreu durante a administração de Donald Trump, quando um diálogo cauteloso entre os dois países começaram a surgir. Infelizmente, os falcões de ambos os partidos trabalham febrilmente para torpedear o esforço de Trump e eles finalmente tiveram sucesso. A vitória de John Biden e Kamala Harris na eleição presidencial de 2020 marcou um retorno completo ao status de confronto pré-Trump. A retórica de Kamala Harris sobre a Coreia do Norte em sua atual campanha para presidente continua alarmante em várias ocasiões, principalmente durante seu discurso aceitando a nomeação do Partido Democrata para presidente. Suas visões sobre a Coreia do Norte têm sido especialmente preocupantes. Essa parte do discurso dela consistiu em um estridente ataque partidário contra Donald Trump e uma promessa arrogante de que sua administração seguiria uma política totalmente intransigente em relação à Coreia do Norte. Harris parece hostil até mesmo a conceito de diálogo com um adversário estrangeiro. Ela afirmou: "Não vou me aconchegar a tiranos e ditadores como Kim Jong-un que estão torcendo por Trump." Porque você sabe, eles sabem. Ele é fácil de manipular com bajulações e favores.
Ele sabe que Trump não responsabilizará autocratas porque ele quer ser um autocrata. E como presidente nunca vacilarei na defesa da segurança e dos ideais da América, porque na luta duradoura entre a democracia e a tirania, eu sei onde estou, eu sei onde os Estados Unidos pertencem. Infelizmente, a política que Harris promete adotar seria uma garantia de fracasso contínuo para os Estados Unidos. No entanto, é consistente com as ações obstrucionistas que os democratas no Congresso e a mídia adotaram para mim, até mesmo a reforma limitada de Trump na política da Coreia do Norte durante sua presidência. Na época, democratas proeminentes denunciaram Trump por estar exposto até mesmo a falar com Kim Jong-un. A retórica de Harris sugere fortemente que sua atitude como presidente em 2025 seria o mesmo, como a estratégia que seus colegas do Congresso adotaram durante o governo Trump. Harris precisa adotar o curso oposto em relação à Coreia do Norte, ao que ela parece ter a intenção de seguir. No início de fevereiro de 2022, o embaixador da China nas Nações Unidas enfatiza corretamente que os Estados Unidos precisam de apresentar políticas e ações mais atrativas e mais práticas para reduzir as tensões com a Coreia do Norte e evitar um retorno a um ciclo vicioso de confronto com condenação e sanções sobre seu programa nuclear de mísseis balísticos. Os líderes dos Estados Unidos devem procurar maneiras para estabelecer uma relação bilateral normal com a Coreia do Norte. Isso significa aliviar e eventualmente eliminar a vasta gama de sanções econômicas que foram impostas ao longo das décadas. Também significa negociar formalmente um tratado terminando a guerra da Coreia e estabelecer relações diplomáticas plenas entre os dois países. Se tais ações não forem tomadas, os Estados Unidos enfrentam a perspectiva iminente de não ter relações significativas com um país que tem um arsenal nuclear em expansão combinado com um sistema de entrega capaz de atingir o território americano. Seria difícil identificar uma situação mais perigosa. No entanto, Kamala Harris parece ter a intenção de perpetuar uma política para que a Coreia que arrisca o pior cenário possível. Continuar a tratar a Coreia do Norte como um par aumenta a probabilidade de comportamento precipitado e desesperado por parte de Pyongyang, o que poderia reacender a adormecida guerra da Coreia, desta vez com a catástrofe nuclear. A política dos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte requer desesperadamente pensamento novo e realista. Infelizmente, todos os sinais atuais indicam que Kamala Harris não seria uma fonte de tal pensamento novo. A produção global de caças em 2024 deve ultrapassar 600 unidades, com os Estados Unidos e China liderando. Novas potências emergem no mercado aéreo e militar. A produção global de caças militares em 2024 está prevista para superar a marca de 500 aeronaves, podendo chegar a 600 unidades, com os Estados Unidos e a China assumindo a liderança mundial. Esses dois países deverão ser responsáveis pela maior parte dos caças avançados fabricados no mundo, com um número estimado entre 171 e 206 para os Estados Unidos e mais de 240 para a China. Os Estados Unidos continuaram a produzir uma variedade de caças, incluindo modelos como o F-15, o F-16, o AF-A-18 e o F-35. Este último, o F-35 Lightning II, é uma das principais caças de quinta geração em produção e deve ter entre 75 e 110 unidades fabricadas em 2024. Contudo, problemas relacionados à Technology Refresh 3 podem impactar a produção total do F-35, que já está autorizado para produção em larga escala. A China, por sua vez, deverá se concentrar na produção do J-20 Mighty Dragon, J-16C e J-10, com estimativa de produção de aproximadamente 100 J-20S e mais de 100 J-16S. Isso solidifica a posição da China como uma das principais potências na produção de caça, competindo diretamente com os Estados Unidos no cenário global. Além dos Estados Unidos e da China, outros países também desempenham papéis significativos na produção de caça em 2024. A Rússia, embora enfrentando desafios econômicos e operacionais, deve produzir entre 28 e 49 caças, incluindo modelos como o Su-57, Su-30, Su-34 e Su-35. Na Europa, a produção de caça se concentra principalmente no Rafale, Eurofighter Typhoon e Sabre Gripen, com uma produção estimada em cerca de 50 unidades no total. O Japão, conhecido por produzir caças sob licença, como o F-35A, o F-15 e o F-16, continua a montar aeronaves avançadas em solo nacional. A Índia também contribuirá para a produção global com 16 caças do Tejas, seu caça leve de quarta geração. Novos atores estão emergindo no cenário global de produção de caça. A Coreia do Sul com o seu KF-21, Boramai e a Turquia com seu Kan são países a serem observados nos próximos anos.
A Coreia do Sul já possui experiência com a produção do Kai-T-50 Gold Eagle, um caça leve multifunção, enquanto a Turquia busca estabelecer seu lugar como um importante fabricante de aeronaves militares. Os Estados Unidos investiram $1 bilhão para traçar um plano infernal contra a China caso Taiwan seja atacada. Estimativas realizadas pelos Estados Unidos indicam que Taiwan pode ser invadido pela China até 2027. A ilha, uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo, pode sofrer uma invasão chinesa. Mas no que depender do Tio Sam, as coisas não seriam tão fáceis assim. Isso porque os Estados Unidos já anunciaram que estão desenvolvendo estratégia de defesa para Taiwan, que, entre outras coisas, inclui o uso de tecnologia militar de ponta para impedir uma ofensiva antes mesmo de chegar a um ponto crítico. É importante lembrar também que Taiwan conta com um certo escudo que seria capaz de impedir o ataque chinês, não por ser uma proteção de fato, mas por trazer uma garantia ao país. Localizada a 180 km da China, a ilha possui o que se chama de escudo de silício, uma forma de garantir que, em caso de ataque, a fabricação de eletrônicos no país asiático ficaria seriamente comprometida. No entanto, Taiwan não aposta todas as suas fichas somente no seu escudo. A parceria militar com os Estados Unidos garante uma proteção muito mais interessante para ele, de acordo com o jornal The Washington Post. O almirante Samuel Paparo, comandante da divisão da Marinha dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, afirmou que a única solução contra um ataque chinês que ele considera iminente é transformar o Estreito de Taiwan em um cenário infernal sem tripulação humana, usando uma série de capacidades sigilosas. Ainda segundo detalhes obtidos pela reportagem, o plano chamado de Hellscape envolve a construção e o envio de milhares de drones para o Estreito de Taiwan, onde fica o mar da China Meridional, e que já serviu de palco de várias disputas. A ideia é transformar os drones não apenas em aeronaves pequenas e armadas, o que é o mais comum atualmente, mas construir ainda mais modelos do tipo submarinos e veículos marinhos de superfície. O principal objetivo do Pentágono é utilizar os drones na linha de frente dos combates, de modo que eles funcionem como uma espécie de distração contra os chineses, ganhando tempo até que outros veículos e soldados humanos cheguem ao local. Com isso, seria possível também evitar a perda de soldados humanos, tanto dos Estados Unidos quanto dos países alinhados, assim como tem sido visto na guerra da Rússia e da Ucrânia, onde drones estão sendo utilizados de modo criativo pelos ucranianos. Por outro lado, os Estados Unidos temem pela diferença significativa entre os exércitos dos dois países, uma vez que a China possui uma frota de drones muito maior que a atual de Taiwan, o que já coloca a ilha em uma desvantagem. Mas para o almirante da Marinha Americana é possível reverter o quadro usando uma estratégia adequada e assim tornar a vida deles, China, completamente miserável por um mês. Não foram dadas maiores informações sobre as estratégias, o almirante disse apenas que ela é real e pode ser entregue. A estimativa é que seja gasto somente em uma parte do programa, cerca de $1 bilhão, o que representaria 5,4 bilhões da cotação atual, de acordo com informações repassadas pelo Departamento de Defesa. Porque países ao redor do mundo estão evitando comprar os caças J-10 e J-20 da China, mesmo com suas promessas de alta performance e preço competitivo? Pergunta. A China, com seu rápido crescimento econômico e modernização militar, tem se destacado no cenário global como um dos principais exportadores de armas. No entanto, o mercado específico tem se mostrado resistente a seus investidos no jato de combate modernos. Apesar de oferecer caças de última geração, como o J-10 e o J-20, a China enfrenta dificuldades para conquistar compradores internacionais, revelam especialistas do portal especializado Sofrep. O J-10, comparado ao F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos, e o J-20, frequentemente comparado ao F-22 Raptor e ao F-35, são exemplos dos esforços chineses em competir com o Ocidente. No entanto, apesar das similaridades técnicas no papel, a realidade é que esses caças chineses ainda não foram testados em combate real, o que gera desconfiança entre os potenciais compradores. Os jatos chineses são operados exclusivamente pela Força Aérea do Exército Popular de Libertação da China, e sua falta de participação em operações militares internacionais ou exércitos conjuntos com outras nações limita a confiança global em suas capacidades. Isso contrasta fortemente com os caças americanos, que possuem um histórico robusto comprovado em operações militares ao redor do mundo.
Um dos principais desafios enfrentados pela China na venda de seus caças é a questão dos motores. A produção de motores a jato de alto desempenho é uma tarefa extremamente complexa, que demanda tecnologia avançada e anos de pesquisa e desenvolvimento. Embora a China tenha feito avanços significativos, seus motores ainda são considerados menos confiáveis e mais caros que os russos, tradicionalmente usados em aviões como o JF-17 e o Joy Venture sino-paquistanesa. A falta de um motor chinês acessível e confiável tem sido um obstáculo significativo nas vendas de seus caças. Países que mantêm laços estreitos com a Rússia preferem continuar comprando motores russos, que são mais baratos e possuem um histórico comprovado de desempenho. Além disso, a ausência de um histórico de combate ou treinamento internacional, onde os caças chineses possam demonstrar suas capacidades, é um fator decisivo. Muitos países preferem investir em aeronaves que já provaram seu valor em situações de combate, o que coloca os caças americanos como o F-16, F-22 e F-35 com uma vantagem competitiva. Conversão de navio comercial em porta-aviões multipropósito. Marinha do Irã avança na transformação de porta-contêineres em base de lançamento de drones militares. A Marinha do Irã está realizando um projeto ambicioso, a conversão de um navio porta-contêineres comercial em porta-aviões multipropósito. O navio, segundo informações obtidas por H.Y. Sutton, analista naval originalmente conhecido como Perarin, está sendo transformado em uma plataforma militar avançada que será renomeada para Shahid Mardavy. A obra está em andamento em um estaleiro iraniano, onde o navio está recebendo adaptações significativas como um convés de voo, uma pista de pouso e uma rampa de decolagem. Essa conversão é parte dos esforços do governo iraniano para expandir sua presença e capacidade militares no cenário internacional. A transformação de Perran segue o exemplo de outra embarcação iraniana, o Iris Makran, que foi convertido em um petroleiro comercial para um navio militar base avançada. A decisão de adaptar navios comerciais para uso militar demonstra a estratégia do Irã de maximizar seus recursos para alcançar objetivos de defesa e projeção de poder. Apesar de a nova embarcação ser apresentada como o primeiro porta-aviões do Irã, especialistas sugerem que na verdade se trata de um navio multipropósito porta-drones com 230 metros de comprimento. O Shahid Mardavy será capaz de lançar e recuperar drones que operam de forma semelhante à caça. Utilizando trem de pouso, a cabine de comando permanecerá no centro do navio, enquanto a pista de decolagem será posicionada à esquerda da estrutura central. A transformação do Perran em uma plataforma de drones representa uma evolução significativa para a Marinha do Irã. Além do convés de voo e da rampa de decolagem, o navio também terá uma área na parte traseira dedicada à operação de helicópteros, aumentando ainda mais sua versatilidade operacional. Esta iniciativa reflete a busca do Irã por maior alcance militar e influência global, ao adaptar navios comerciais para operações militares complexas. O país mostra sua capacidade de inovar e ampliar suas forças armadas em um contexto de desafios geopolíticos crescentes. Swift Ships lança navio drone com mísseis de ataque. Novo veículo naval não tripulado promete revolução na segurança marítima e projetos de proteção de águas internacionais. A Swift Ships, renomada construtora naval com sede em Louisiana, nos Estados Unidos, apresentou ao mundo sua mais recente inovação no setor marítimo, Swift Sea Stalker, um pequeno veículo de superfície não tripulado equipado com 4 mísseis AGM-179 Joy R2 Grade. O S-3 simboliza um marco importante do desenvolvimento das capacidades marítimas não tripuladas da Marinha dos Estados Unidos. O S-3 foi apresentado ao público durante o evento Technology Readiness Experimentation 24-2, realizado no Camp Atterbury, em Indiana, em 17 a 29 de agosto. Esse evento é parte da iniciativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para integrar rapidamente novas capacidades conjuntas entre as Forças Armadas. A colaboração com a Guarda Nacional de Indiana foi essencial, proporcionando o espaço tático e operacional necessário para testar as funcionalidades do novo veículo nos terrenos do treinamento de Camp Atterbury.
projetado para missões de vigilância e interdição, o S-3 drone naval é especialmente adaptado para operar em águas desafiadoras de zonas de conflito, como as regiões do Chifre, da África e do Mar da China Meridional. O veículo pode ser operado remotamente ou funcionar de forma autônoma, que oferece maior flexibilidade e eficiência em operações marítimas de alta complexidade. Com a velocidade máxima superior a 30 nós, no alcance efetivo de 1.000 milhas náuticas, uma autonomia de 40 horas, o S-3 proporciona capacidades operacionais prolongadas. Essas características permitem que as nações parceiras monitorem e respondam a ameaças ao longo de suas costas de forma mais eficaz, fortalecendo a segurança marítima global. A Swift Ships recentemente assegurou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a produção do drone S-3 aquático. Em comunicado, a empresa expressou seu orgulho em apoiar a missão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para proteger suas áreas e salvaguardar interesses marítimos vitais. A entrega dos S-3 drones aquáticos representa um avanço significativo na evolução dos objetos futuros de segurança marítima, afirmou a companhia. O desenvolvimento do S-3 reflete uma tendência crescente no uso de tecnologias não tripuladas para a defesa marítima, ressaltando a importância da inovação contínua para enfrentar os desafios modernos de segurança com sua capacidade de operar em condições adversas e reagir rapidamente às ameaças. O S-3 promete ser uma ferramenta crucial na proteção das águas internacionais e na defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos e de seus aliados.